Eduardo tinha decidido passar férias longe da agitada cidade, após vários anos de trabalho árduo. Ele pegou suas coisas e sua família, levando-os para uma das praias mais bonitas do país. Na verdade, tudo o que ele queria era passar tempo com sua esposa e sua pequena filha, que havia completado 4 anos no último dezembro. Infelizmente, o homem não pôde desfrutar de vê-la crescer porque sempre estava preocupado em trazer dinheiro para casa, pois no passado ele havia enfrentado privações em seu lar. Eduardo por muitos anos teve uma ideia equivocada de felicidade, pensando que ter muito dinheiro significava se sentir completo, mas não era assim e agora ele entendia isso. Ele percebeu que durante tanto tempo não conseguiu aproveitar sua família devido à sua intensa rotina diária dirigindo um negócio bem-sucedido que havia construído com tanto esforço nos últimos anos. As pessoas realmente não entendiam o que era seu negócio, pois falar sobre criptomoedas era algo realmente estranho naquela época, mas muito lucrativo para quem negociava esses valores. Eduardo iniciou seu negócio equipando um espaço e adquirindo máquinas com uma licença especial. Embora as máquinas realizassem a maior parte do trabalho, ele também cuidava de tarefas como recrutamento de pessoal, contabilidade e expansão do negócio. Em 2 anos, ele abriu 3 filiais em diferentes cidades, destacando sua habilidade nesse campo emergente. Além de pessoas buscando renda passiva, investidores importantes também se interessaram por esse mercado, criando um ambiente dinâmico e atraente. Nesse momento, Romina se aproximou dele caminhando lentamente e pediu a Eduardo que nadasse com sua filha enquanto ela tomava sol para um bronzeado uniforme. Eles estavam desfrutando da água morna e da bela cor esmeralda do mar. Romina, apesar de seu recente período de gravidez, estava feliz em manter sua forma física e flertava com Eduardo como uma adolescente. Eduardo amava sua esposa e a mimava com carinho. Eduardo e Romina tinham um relacionamento que evoluiu com o tempo e esforço. Embora no início tenha sido difícil para Eduardo ganhar o coração de Romina, a cada dia que passava, seu amor por ela se fortalecia. Ele admirava não só sua beleza exterior com traços delicados, mas também a firmeza e determinação que ela demonstrava em todos os aspectos da vida. Romina era uma pessoa pragmática e reflexiva, às vezes até em excesso, mas Eduardo encontrava que essa característica de alguma forma combinava com sua própria personalidade. A melhora em sua situação econômica também refletiu o crescimento de seu relacionamento e família. Eles passaram de viver em um apartamento para uma casa espaçosa, adquiriram vários carros para sua comodidade e como meio de transporte, e desfrutavam de momentos de relaxamento e lazer em um iate. Para Eduardo, ter seu próprio iate foi um sonho realizado, mesmo que fosse de tamanho modesto. Seu design cuidadosamente planejado proporcionava uma experiência de luxo, conforto e beleza que eles desfrutavam plenamente. Romina desfrutou da sensação suave e uniforme de sua pele bronzeada graças ao excelente bronzeador das ilhas. Ela admirava Eduardo e sua filha Marina, a quem chamavam assim por escolha do pai. Recordava com carinho o dia em que Marina nasceu, quando Eduardo estava ao seu lado, compartilhando aquele momento especial. Agora, Marina, aos 4 anos, era uma nadadora talentosa, aprendendo com o pai a mergulhar e a se divertir na água. Depois das atividades aquáticas, a família jantou em um restaurante exclusivo, sem se preocupar com os gastos graças aos seus rendimentos crescentes. Eles saborearam deliciosas saladas e frutos do mar preparados de diversas maneiras. Romina decidiu passar por uma loja para experimentar alguns novos trajes, confiante de que qualquer peça lhe cairia incrivelmente bem. No dia seguinte, Eduardo e Marina voltaram para a costa enquanto Romina preferia descansar em casa. Eduardo adorava passar tempo com sua filha e garantia estar sempre presente para ela. Eles aproveitaram um dia ensolarado na água, explorando um local raso com peixes curiosos nadando ao redor deles. Eduardo ficava maravilhado com as habilidades de Marina enquanto se divertiam juntos.
Eduardo se maravilhava ao observar como sua pequena filha de 4 anos parecia absorver cada detalhe com facilidade, sem mostrar medo algum da água. A confiança de Marina no ambiente aquático era palpável e, de alguma forma, essa confiança parecia devolver-lhe proteção. À medida que as férias chegavam ao fim, a família retornou à sua cidade natal, radiante e bronzeada pelo tempo que passaram na costa. Em casa, esperava por eles Carla, que era como uma segunda mãe para a pequena Marina. Ela esteve presente desde o dia em que Marina chegou do hospital, ajudando Romina com seus cuidados e responsável por manter a casa limpa e em ordem. Eduardo estava satisfeito com o trabalho que a jovem realizava, pois Carla havia crescido em um orfanato e tinha habilidades naturais para cuidar de crianças. Apesar de sua falta de experiência em uma família, sempre havia ansiado por ter uma. Carla foi uma figura equilibrada e responsável na família. Durante a gravidez de Romina, sua relação se fortaleceu e tornaram-se amigas próximas. Romina encontrou em Carla um pilar de apoio com quem compartilhar suas preocupações e receber palavras de encorajamento. Carla manejava com maestria seu duplo papel de amiga próxima e assistente doméstica. Com a chegada de Marina, a família precisou de mais ajuda, e Carla, trabalhando com dedicação, ganhou o carinho da menina. Elas estabeleceram uma relação de confiança, com Marina compartilhando seus segredos com Carla. Ao vê-la em casa, Marina correu para abraçá-la com entusiasmo e começou a contar tudo o que havia vivido na viagem. Carla anunciou que havia preparado um almoço delicioso e sugeriu que todos lavassem as mãos e se sentassem à mesa. Enquanto Carla seguia para a cozinha, Romina a seguiu até a sala, enquanto Eduardo se dirigia ao quarto. Romina elogiou o local, expressando o quanto era maravilhoso estar ali, ao que Carla respondeu com uma risada, admitindo que nunca tinha estado naquele lugar. Na verdade, Carla reconhecia a sorte que tinha em trabalhar para pessoas tão gentis e íntegras como a família que servia. Carla havia viajado com a família para vários países em várias ocasiões durante seu tempo trabalhando para eles. Durante essas viagens, sua responsabilidade era cuidar da pequena Marina. Quando Eduardo finalmente se juntou a eles na sala, Carla notou o quanto ele estava bonito com uma camisa limpa depois de tomar banho. Ela admirava seu caráter decidido e persistente e sonhava em ter um homem como ele para si um dia. Durante a refeição, Eduardo brincou sobre não ter um garfo, o que fez todos rirem. Quando Carla percebeu que faltavam alguns utensílios na mesa, ela se levantou para procurá-los, mas Eduardo se adiantou e os buscou no armário de louças. No processo, suas mãos se encontraram brevemente na cintura de Carla enquanto ele se movia para deixá-la passar. Embora Eduardo não tenha dado muita importância ao gesto, Carla se sentiu surpresa e confusa com esse contato inesperado. Ela tentou rapidamente afastar esses pensamentos de sua mente e continuar com a refeição, pois aquela atração repentina fazia sentir-se muito mal, faltando com o respeito a Romina, que além de sua chefe, era sua amiga. Após aquele incidente, Eduardo foi para o escritório enquanto Romina e Marina se retiravam para descansar. Ao retornar para casa algumas horas mais tarde, encontrou sua família já dormindo. Enquanto Carla arrumava a cozinha, ofereceu a Eduardo uma xícara de café, e ele aceitou surpreso com sua perspicácia. Em vez de se retirar para seu escritório como de costume, Eduardo decidiu ficar na cozinha ao lado de Carla, tomando seu café em silêncio enquanto ela continuava suas tarefas. Embora ocupada, Carla não pôde evitar que as lembranças de suas interações anteriores com Eduardo a invadissem. Enquanto Carla estava absorta em seus pensamentos, segurando um pano em suas mãos, Eduardo notou seu olhar perdido. Ao perguntar se estava tudo bem, Carla levantou os olhos sem saber o que dizer, ficando presa nos olhos de Eduardo e involuntariamente olhando para seus lábios. Nesse momento, Eduardo se levantou e se aproximou dela, fazendo o coração de Carla bater mais rápido e seu rosto corar. No entanto, ao invés do que ela havia imaginado,
Eduardo retirou uma pena de seu cabelo, apontando casualmente o motivo de sua aproximação. Depois disso, Eduardo terminou seu café e saiu da cozinha, deixando Carla sozinha. Ela se sentiu desconfortável e envergonhada por seu comportamento, fechou os olhos e cobriu o rosto com a mão, tentando se acalmar. Apesar de sua inexperiência em relacionamentos amorosos aos 20 anos, não podia negar que gostava de Eduardo. Ela reconheceu suas qualidades atraentes e percebeu que estava apaixonada por ele em um daqueles dias normais. Apesar de seus sentimentos, Carla continuou desempenhando suas responsabilidades com excelência, mantendo seu profissionalismo e sua atitude em relação a Romina e Marina. Depois daquele momento desconfortável, Carla evitou ficar sozinha com Eduardo para não alimentar expectativas. Ela também se esforçou para não dar motivos de ciúmes a Romina, valorizando sua amizade e confiança acima de tudo. Ela se concentrou em seu trabalho e, com o tempo, Eduardo tomou a decisão de expandir sua empresa. Abriu uma nova filial na região norte há 6 meses, ideal para o negócio mineiro devido ao clima frio e custos elétricos mais baixos. Eduardo estava avaliando a expansão de sua empresa para o país vizinho, especialmente na capital, uma cidade com boas perspectivas de crescimento e conexões comerciais. Durante sua estadia no escritório, ele foi abordado por Lorenzo Salas, diretor de uma empresa de investimentos interessada no sucesso de Eduardo no setor de criptomoedas. Salas elogiou a rápida ascensão de Eduardo no mercado, embora tenha insinuado certa competição entre suas empresas. Eduardo, cauteloso mas cortês, manteve uma conversa diplomática sem revelar muitos detalhes sobre suas estratégias empresariais. Lorenzo Salas sorriu confiantemente antes de apresentar sua proposta: comprar a filial norte de Eduardo. Ele assegurou que seria uma oportunidade lucrativa que garantiria uma vida confortável para ele e sua família. Eduardo, intrigado mas mantendo sua reserva, pediu mais detalhes sobre a oferta. Lorenzo, percebendo a falta de entusiasmo de Eduardo, insistiu na importância de considerar cuidadosamente a proposta antes de tomar uma decisão. Eduardo, firme em sua decisão, rejeitou a oferta e sugeriu mudar de assunto enquanto desfrutavam de um café juntos. O Sr. Salas não estava de humor para brincadeiras naquele momento, e ele se sentia desconfortável e desafiado. Pensou para si mesmo que nunca teve que ceder a alguém tão desagradável como Eduardo. Logo após isso, ele se despediu e saiu do escritório. A família de Salas tinha um padrão de vida confortável, com esposa e filhas adultas. Salas tinha uma posição respeitável na cidade, sendo valorizado e respeitado. No entanto, com a expansão da empresa de Eduardo, sua popularidade começou a diminuir. Isso afetou sua autoestima. Parceiros que costumavam ser leais agora preferiam investir em seus próprios projetos, acreditando que trabalhar com Lorenzo não lhes traria benefícios suficientes. O Sr. Salas aceitou a situação e voltou para casa com raiva. Sua família notou imediatamente seu estado de espírito pelo comportamento agitado. Como esse garoto patético se atreve, expressou Lorenzo com ódio. Ele sentou-se no sofá, acendeu seu cachimbo e continuou murmurando sobre a arrogância e a segurança excessiva de Eduardo. Ele olhava para a frente com um olhar sombrio, como se já vislumbrasse o que estava por vir para Eduardo. A empregada ofereceu ao Sr. Salas tomar um chá para acalmá-lo, o que o irritou ainda mais. Ele preferiu um vinho e continuou a fumar seu cachimbo. Nesse momento, entrou na sala sua filha mais nova, Sara, de 25 anos, notavelmente bonita com uma estatura baixa e uma figura esguia. Seus traços escuros a tornavam ainda mais atraente. Ao contrário de sua irmã mais velha, Betty, que compartilhava o caráter desagradável de seu pai e muitas vezes entrava em conflito com ele devido à sua teimosia. Embora igualmente inteligente, sua natureza fria e calculista a tornava eficiente nos negócios, mas difícil de lidar no ambiente familiar.
Sara tinha um temperamento suave e sempre apoiava seu pai sem contradizê-lo. Quando se sentou ao lado dele, perguntou se algo o estava incomodando. Seu pai, Lorenzo, disse a ela que as coisas poderiam piorar ainda mais. Durante esse momento, Sara permaneceu ao seu lado, desfrutando da tranquilidade que compartilhava com seu pai e esperando que ele falasse. Lorenzo disse a Sara que precisava da sua ajuda, reconhecendo sua mente aguçada, paciência e determinação para alcançar objetivos. Sara prometeu estar ao seu lado em todos os momentos. Sara perguntou ao pai o que ele queria dizer exatamente. Lorenzo revelou que havia uma empresa muito interessante e com muito potencial, mas com um diretor astuto. Ele os incentivou a usar sua inteligência e astúcia para se aproximarem dessa empresa. Além disso, sugeriu que Sara se tornasse sócia nos negócios de Eduardo, sendo sua assistente e compartilhando sua expertise. Lorenzo confiava na habilidade de Sara para lidar com essa responsabilidade, destacando sua atenção, diligência e responsabilidade. Sara ficou feliz por seu pai finalmente lhe confiar uma tarefa importante. Ela sempre sentiu que Lorenzo a protegia demais, evitando que se envolvesse muito em assuntos de trabalho para manter sua felicidade. No entanto, Sara ansiava por mostrar seu valor e invejava o orgulho que seu pai expressava por sua irmã mais velha. Apesar de sua natureza pacífica, Sara desejava mais reconhecimento e oportunidades para se destacar. Sim, papai, vou tentar, afirmou Sara. Não se trata de tentar, mas de fazer, enfatizou Lorenzo com firmeza. Após essa conversa, pai e filha brindaram e desfrutaram de uma taça de vinho juntos. Depois da conversa com o pai, Sara refletiu sobre como poderia se integrar à empresa de Eduardo. Descobriu que não era tão complicado quanto pensava. Simplesmente acessou o site da empresa e procurou por vagas disponíveis. A sorte sorriu para ela imediatamente, havia uma vaga aberta para gerente de escritório em um dos departamentos da empresa. Vou começar de baixo, pensou Sara, sentindo-se contente por ter um bom começo. Depois de se preparar adequadamente, ela compareceu à entrevista. Para sua surpresa, a entrevista foi com Eduardo pessoalmente. Que curioso, refletiu Sara, parece que Eduardo se envolve até nas tarefas mais simples. A jovem compareceu à entrevista vestida de forma modesta, mas com um vestido curto que realçava sua figura, seus saltos altos faziam suas pernas parecerem mais longas. Ela havia prestado atenção especial à maquiagem para parecer expressiva e sensual. Queria causar uma boa impressão em Eduardo. No seu currículo, destaca-se sua habilidade de trabalho em equipe, sua fluência em 3 idiomas e sua compreensão de linguagem técnica, disse Eduardo enquanto revisava seu documento. Ele observou Sara, que se mostrava calma, mas um pouco reservada. Sim, é isso mesmo, essa sou eu, afirmou ela com confiança. Você é perfeita para a vaga, respondeu Eduardo, convencido de que precisava de alguém com essas habilidades naquele momento. Sara recebeu seu próprio escritório e se dedicou a relatórios e previsões, além de suas responsabilidades diárias. Estudava a fundo a indústria mineradora para aprimorar suas habilidades, dedicando horas no escritório. Após 6 meses, seus esforços deram frutos. Ela compreendeu melhor a indústria e pôde propor ideias para o desenvolvimento da situação. Eduardo notou suas realizações e a promoveu a sua principal assistente. Numa noite de trabalho extra, Sara tentou seduzir Eduardo usando seu charme e traje atraente. Vestia uma blusa branca bonita e uma saia justa com abertura. Enquanto Eduardo saía brevemente de sua sala para esquentar o carro, Sara vasculhava informações em sua mesa seguindo as instruções de seu pai, querendo entender as atividades de Eduardo de uma perspectiva mais profunda. Infelizmente, a jovem não encontrou nada que lhe fosse útil, então, para não ser descoberta, decidiu distrair seu chefe,
derramando um pouco de água em sua blusa, tentando fazer com que ele se fixasse mais na blusa molhada. Eduardo retornou e notou o desconforto de Sara, que tentou consertar a situação sem sucesso. O homem, sem dar maior atenção ao incidente, decidiu que era hora de encerrar o trabalho naquela noite, indicando que já era o suficiente. Sara ocultou sua decepção por trás do guardanapo ao sentir que Eduardo apenas a via como uma colega, não como uma mulher atraente. Embora isso a incomodasse, ela estava determinada a ganhar o reconhecimento de seu pai ao se aproximar do concorrente. Continuou se aproximando de Eduardo e até visitou sua casa, conhecendo sua esposa e filha. No meio de seus encontros, Eduardo e Sara tiveram que se apressar para uma reunião com um colega, pulando a parada no restaurante e indo direto para casa. Durante o almoço preparado por Carla para 4 pessoas, incluindo a pequena Marina, Romina elogiou Sara por seu charme e ela, em resposta, disse que a filha se parecia muito com seu pai e era bonita, buscando agradar a menina. No entanto, Marina mostrou desagrado para com Sara ao não querer interagir com ela. Embora Carla também tenha tido uma impressão desfavorável de Sara, manteve a compostura e não mostrou nenhuma emoção a respeito, reconhecendo que não era da sua conta. Após a refeição, Sara elogiou a comida e agradeceu ao cozinheiro com muito entusiasmo, conseguindo assim causar uma boa impressão e ganhar o afeto desejado. Romina a descreveu como encantadora quando Sara e Eduardo saíram de casa, enquanto Carla, embora não compartilhasse da mesma opinião, optou por não expressar qualquer crítica negativa sobre Sara. O mercado de criptomoedas estava em alta e mais pessoas buscavam renda passiva adicional. Eduardo aproveitou esse momento para organizar uma festa em um restaurante com os principais diretores, incluindo Sara. Durante o evento, houve música, concursos organizados por um apresentador e a presença de Romina, esposa de Eduardo. A festa foi animada e muitos funcionários expressaram gratidão a Eduardo, mostrando entusiasmo e disposição para enfrentar novos desafios. Sara sentou-se à mesa junto a Eduardo e sua esposa, observando ocasionalmente Romina e apreciando sua aparência. Durante a conversa, ela notou a inteligência e perspicácia de Romina, reconhecendo seu importante papel no sucesso de Eduardo. Embora quisesse falar com Romina, ela decidiu esperar pelo momento certo para não interrompê-la. Quando chegou a hora de Eduardo subir ao palco, ele estava preparado e compartilhou um olhar animado com sua esposa antes de começar seu discurso. Romina elogiou Eduardo e expressou seu amor por ele, enquanto ele a beijava e admirava seu traje elegante que realçava sua beleza. Eduardo, trajando um elegante terno azul, dirigiu-se ao palco e pegou o microfone para se dirigir à audiência. Embora não fosse seu ponto forte falar em público, ele expressou sua gratidão e enfatizou a importância da unidade na equipe. Os aplausos ecoaram no salão enquanto Sara ouvia atentamente cada palavra. Embora admirasse Eduardo, não pôde deixar de sentir uma pontada de inveja por Romina, que parecia deslumbrante naquela noite. Após o discurso e o brinde, a festa continuou até altas horas da noite. Eduardo e Romina voltaram para casa cansados, e Romina adormeceu rapidamente. No entanto, Eduardo ainda estava acordado, com pensamentos girando em sua mente, incapaz de pegar no sono. Eduardo ficou acordado pensando no futuro da empresa e em seus planos, até finalmente adormecer e sonhar com Romina. No sonho, ela parecia radiante e expressava seu amor, mas Eduardo não conseguia tocá-la. Ao acordar, o amanhecer estava apenas surgindo. Ele tentou dormir novamente sem sucesso e sentou-se na cama, contemplando Romina dormir. Apesar da estranheza em seu contato, ele se sentiu feliz por tê-la em sua vida e acariciou o ombro dela com um sorriso. De repente, ele notou algo incomum ao verificar o pulso de Romina e alarmou-se ao não sentir nada. Rapidamente, ele chamou uma ambulância. A equipe médica confirmou que Romina havia falecido devido a uma parada cardíaca, o que encheu Eduardo de medo e horror.
Apesar dos esforços da equipe médica para encontrar uma razão, Eduardo não conseguia entender por que Deus estava o punindo dessa maneira. Embora considerassem a possibilidade de uma incompatibilidade entre os medicamentos e o álcool, Eduardo não conseguia aceitar facilmente essa ideia. Romina sempre fora muito cuidadosa com sua saúde e a de sua família. Após análises adicionais, os médicos concluíram que a causa da morte de Romina foi a incompatibilidade entre os medicamentos e o álcool. Isso mergulhou Eduardo em uma profunda tristeza e desespero, sentindo que o propósito de sua vida havia desaparecido. Simplesmente não conseguia controlar suas ações e cuidar de sua filha. Você precisa se fortalecer, Eduardo, disse Carla. Você tem uma filha que precisa de você e não pode desmoronar, isso é o que Romina teria querido. Entenda que Marina é muito pequena e precisa do pai dela. Obrigado por cuidar de nossa família, ele disse, enxugando as lágrimas e olhando nos olhos de Carla. Eu faço isso porque os considero parte da minha família, eu amo vocês e amo a pequena Marina. Após essa terrível perda, Eduardo encontrou consolo em sua filha Marina e se concentrou no trabalho para se distrair. No entanto, também dedicava tempo para estar com ela, como em suas escapadas mensais para o mar, onde desfrutavam da alegria e diversão. Marina melhorou suas habilidades de natação ao longo do tempo, o que encheu Eduardo de orgulho. À medida que Marina crescia, seus feitos na natação aumentavam, e Eduardo se regozijava com seu progresso. Embora tivesse enfrentado uma perda significativa, começou a reconsiderar sua sucursal no exterior, lamentando não tê-la desenvolvido mais antes. 3 anos após a morte de sua esposa, Eduardo sentiu-se pronto para retomar o negócio. Ele fez seus preparativos, reservou um voo e partiu em um dia de outono agradável e seco, ideal para viajar sem preocupações. Temporariamente deixou para trás as responsabilidades domésticas para se concentrar em sua viagem de negócios, antecipando um sucesso promissor. Ao mesmo tempo, Carla acordava no hospital com uma forte dor de cabeça e uma profunda confusão. Ao perceber sua situação, ela tentou lembrar o que havia acontecido nos últimos dias, sem sucesso. Ao se aproximar das enfermeiras, descobriu que estava inconsciente por 2 dias. Depois, um médico explicou que a haviam retirado de uma piscina a tempo de salvá-la do afogamento. Isso a deixou ainda mais confusa, sem entender como havia chegado lá e quem a havia resgatado. O médico explicou que um limpador de piscinas que estava por perto a havia retirado da água a tempo. No entanto, o homem não conseguiu salvar a pequena Marina, que estava sob sua supervisão naquele momento. Infelizmente, a menina não sobrevivera. Essas palavras afetaram profundamente Carla, que olhou para o médico com preocupação e depois para a enfermeira, temendo fazer algum barulho. Embora se lembrasse de suas tarefas e responsabilidades com Marina, a mudança no tom do médico a deixou ansiosa. O médico expressou suas condolências e mencionou que o pai de Marina já havia sido informado sobre o que aconteceu. Carla ficou surpresa e questionou a versão, já que Marina sabia nadar bem. No entanto, o médico não tinha informações sobre o que exatamente havia acontecido na piscina, o que deixou Carla preocupada e confusa. A polícia não conseguiu encontrar explicações para o que aconteceu, considerando uma coincidência infeliz. Embora Carla não confiasse completamente no médico, sentiu como se estivesse desmoronando por dentro, as lágrimas brotaram de seus olhos e ela não pôde conter o choro. O médico pediu um sedativo e se retirou, deixando a governanta angustiada sozinha. Mais tarde, a enfermeira que a tinha atendido anteriormente entrou no quarto e entregou um telefone a ela, indicando que ela poderia ser transferida para um quarto no dia seguinte devido aos bons resultados nos exames, quase considerando um milagre. Ela colocou o telefone na mesa de cabeceira e aconselhou Carla a ligar para seus entes queridos. No entanto, ao tentar entrar em contato com Eduardo, não obteve resposta,
intensificando sua sensação de vazio e aceitação da terrível notícia, apesar de suas dúvidas iniciais. Carla estava profundamente preocupada com Eduardo, sabendo que ele teria que enfrentar o funeral de sua filha no dia seguinte. Depois de receber a infusão intravenosa, ela foi para a casa de Eduardo, inicialmente encontrando-a vazia. No entanto, no quintal dos fundos, encontrou Juan, que estava limpando a piscina e a cumprimentou com preocupação. Carla agradeceu seus esforços e perguntou por Eduardo, querendo garantir seu bem-estar. Juan informou que Eduardo tinha saído cerca de 10 minutos atrás para ver sua filha, que ainda estava no hospital, esperando para se despedir, o que deixou Carla com uma sensação de urgência em encontrá-lo e oferecer apoio nesse momento difícil. Sua cabeça estava girando depois da infusão, e suas pernas ainda estavam um pouco fracas, mas ela ainda queria apoiar seu último ente querido. Pegando um táxi, ela foi para o hospital. Mas desta vez, para a funerária. Eduardo estava em frente ao departamento, incapaz de atravessar a porta. A realidade de ter que enterrar sua filha após sua esposa era surreal. Ele sentia que enquanto não visse o corpo, ela ainda estava viva em sua mente. Sara, com voz calma, lembrou-lhe que a cerimônia fúnebre seria naquele dia e que não fazia sentido adiá-la. Depois de alguns minutos de reflexão, Eduardo abriu a porta e foi recebido pelo cheiro do local, o que lhe causou uma breve sensação de náusea. Na maca, sob um lençol, estava sua filha, preparada para o enterro com grande cuidado. Apenas seu sapato direito estava desamarrado, provavelmente ao ser movido junto com o lençol. Senhor Salas, você está aqui. Carla tentou entrar no local, driblando os guardas que a impediam. O homem virou-se, mas em seus olhos não havia alegria, mas sim um forte ódio para com a serva. Como você ousa vir aqui? Exclamou Sara bruscamente, agarrando o braço de Carla. A menina se afogou por sua culpa e você ainda tem a audácia de aparecer. Antes que Carla pudesse entender o que estava acontecendo, Sara tinha retirado do local. A governanta, sobrecarregada, empurrou Sara para longe em sua defesa e tentou se defender. Você está enganada, senhora. Após 2 dias na UTI, acordei com a notícia da morte de Marina. Suas lágrimas e gritos não encontravam explicação. Ela não entendia como tinham chegado a essa tragédia na piscina. Queria entender o que havia acontecido com Marina, que nadava melhor que ela. Precisava falar com alguém além de Sara, mas essa era sua única opção. A mulher a levou para um corredor vazio, e sua atitude mudou drasticamente. Parece que você conseguiu sobreviver, ela disse com um olhar estranho. Carla não entendia suas insinuações. Ouça, a partir de agora, você não é mais bem-vinda aqui, disse com um tom ameaçador. Isso a deixou confusa e temerosa. Por que não posso ver o Sr. Salas? Perguntou com ansiedade. O Sr. Salas não deseja vê-la neste momento, respondeu Sara, deixando-a ainda mais desconcertada. Veja, jovem, a única responsável pelo cuidado de Marina era você, e como você sobreviveu, terá que assumir a responsabilidade por tudo. Meu plano não poderia ter dado mais certo. Riu Sara, zombando da serva, que parecia incrédula ao descobrir que aquela mulher tinha sido quem causara aquela tragédia. Não pode ser possível, você tem um coração horrível, você não percebe que arruinou a vida de uma pobre menina? Disse Carla, ainda sem acreditar. Sara riu na cara da jovem e confessou que tudo havia sido conseguido graças a umas gotas que colocou na bebida de quase todos os membros da família. Carla refletiu sobre o que a mulher tinha dito. Na verdade, aquelas gotas não poderiam ser tão fatais se ela tivesse sobrevivido, então ela percebeu que talvez a pequena Marina ainda pudesse estar viva. Carla experimentou um profundo temor que a tensava e acelerava seu ritmo cardíaco. Procurou alguém que pudesse ser testemunha no corredor desolado, mas não encontrou ninguém,
os guardas estavam ocupados com Eduardo. Saia agora, fuja, se esconda da polícia, disse Sarah com um sorriso malicioso. Meu pai ficará orgulhoso de mim, enquanto você acabará na prisão. Essas revelações repentinas deixaram Carla confusa e sem saber o que fazer. Ela se virou lentamente em direção à saída, com as pernas trêmulas e a mente turbulenta. Eduardo provavelmente não acreditaria nela. Sarah tinha manipulado tudo para fazê-la parecer culpada. Sarah, fingindo estar afetada, aproximou-se de Eduardo. Tudo aconteceu tão rápido, sem aviso prévio. Não conseguimos entender, disse Sarah, inventando cada palavra. Eduardo ouvia em silêncio, não havia mais pressa, sua filha tinha caído em um sono eterno. Estavam nadando com Carla, tudo parecia tranquilo, continuou Sarah, enxugando as lágrimas. Embora soubesse que sua filha nadava bem, não questionou as conclusões da polícia, estava sobrecarregado. Tentei salvá-la, mas cheguei tarde demais. Sinto muito, disse Sarah, mantendo sua atuação de luto. Eduardo resistia em acreditar na versão de Sarah. Ele sabia que sua filha nadava excelentemente e não poderia se afogar em sua própria piscina. Mas a morte segue seus próprios desígnios. Ao olhar para sua filha, ela não parecia morta de forma alguma. Eduardo enxugou suas lágrimas e focou no cadarço solto do sapato de Marina. Ele o amarrou firmemente, como um pai amoroso faria. Então, ele colocou suas mãos sobre as pernas de sua filha e sentiu um leve calor, evidência de vida. Embora murmurasse que ela estava viva, parecia que ninguém o ouvia. Sarah ignorou suas palavras e sugeriu que Eduardo precisava de um sedativo. Quando se certificou de que estavam sozinhos no corredor, Eduardo a repreendeu com raiva. Sarah, sentindo-se abalada, reclamou que ninguém a valorizava, mas Eduardo não lhe deu atenção. Sarah percebeu que seu engano estava perdendo o controle. Então, ela decidiu agir de forma diferente, cobriu Marina com um lençol e trouxe água para Eduardo. No entanto, ele ordenou que ela bebesse. Sarah tentou acalmá-lo, mas Eduardo a interrompeu. Embora Sarah esperasse que a polícia ainda não tivesse chegado, Eduardo a manteve à distância e proibiu que se aproximasse de sua filha. Enquanto isso, Carla aguardava do lado de fora, determinada a não deixar a situação impune. Primeiro, aquela mulher tinha causado a morte da esposa de Eduardo, e agora de sua filha. A porta se abriu, e Sarah olhou com frieza antes de se afastar e permitir sua entrada, voltando depois para a morgue onde estavam Eduardo e sua filha. Ela sabia que Carla se dirigiria a eles tarde ou cedo. Quando a criada apareceu diante de Eduardo, Sarah acusou rapidamente pela morte da menina. Carla se desculpou com Eduardo, lamentando profundamente o ocorrido. No entanto, Sarah interrompeu com uma falsa acusação, afirmando ter visto Carla dar uma substância estranha à menina. Carla negou veementemente, mas Sarah insistiu, mencionando impressões digitais em um copo. Eduardo, furioso, chamou Sarah de mentirosa, o que a fez recuar momentaneamente. Vendo que a situação escapava de suas mãos, Sarah pegou os documentos da empresa e se preparou para fugir. No meio da confusão, um guarda entrou no corredor e, ao ver Sarah, entendeu rapidamente o que estava acontecendo. O guarda congelou ao sentir o olhar de Eduardo, então se apressou em direção à saída. Ele tinha sido cúmplice de Sarah ao falsificar documentos, desde a autopsia até o certificado de óbito. No entanto, lá fora, foi detido pela polícia e levado de volta diante de todos, em um estado mais calmo. Enquanto isso, Carla tinha chamado a polícia de fora. Sarah, você está sob prisão. Tem o direito de permanecer em silêncio, disse o oficial enquanto a algemava. Sarah tentou se defender, mas os policiais continuaram seu trabalho sem lhe dar atenção. A mídia já estava na morgue, aguardando ansiosamente. Sarah apareceu no alpendre,
seguida pelos flashes das câmeras e pelos microfones dos jornalistas. A cena estava cheia de desespero e loucura. Enquanto isso, Eduardo, o pai de Sarah, assistia de casa enquanto os meios de comunicação noticiavam a tragédia em sua família, mais uma vez enfrentando a desgraça. Ao ver o rosto de sua filha na tela, sua esperança desapareceu. Papai vai me proteger, ele me ama tanto, soluçou. O Sr. Salas ficou desiludido ao ver sua filha escoltada pela polícia. Ele sabia que sua situação era desesperada e que enfrentaria consequências graves. A polícia acusou sua filha pelos crimes, revelando que Sarah tinha problemas mentais e invejava sua irmã mais velha. A verdade veio à tona, mas para o Sr. Salas, já era tarde demais. Os ataques de pânico o consumiram e sua saúde se deteriorou rapidamente. Sem sua liderança, sua empresa começou a ruir, mas ele não prestava mais atenção. Ele estava preso na cama, imerso na desesperança. A filha de Eduardo foi internada no hospital para tratamento. Os médicos agiram rapidamente para salvar sua vida, contrabalançando a substância venenosa que Sarah tinha administrado. A dose dividida entre Marina e Carla acabou sendo insuficiente para causar uma parada cardíaca, apenas as mergulhou em um sono profundo. Com soros e cuidados médicos, conseguiram deter os efeitos do veneno e tratar os problemas secundários como hipotermia, desidratação e jejum. A menina se recuperou rapidamente em vários dias. A criada permaneceu ao lado de Eduardo durante esse tempo, mostrando um forte apego à família. Ela apoiou Eduardo e o ajudou a superar os dias difíceis, sem pensar em partir. Quando a filha de Eduardo foi liberada, eles celebraram com um jantar íntimo entre amigos e familiares. O jantar foi caloroso e emotivo, e depois que todos saíram, só ficaram Eduardo e Carla. Carla ficou comovida ao ver Marina saudável e feliz, desenhando em seu caderno. Observando Carla, Eduardo notou sua lealdade e dedicação ao longo dos 8 anos em que ela esteve com eles, nos bons e maus momentos. Ele também viu como Marina havia formado um vínculo com Carla, vendo-a como uma mãe, o que é comum nas crianças. No último ano e meio, Eduardo começou a sentir algo mais do que amizade por Carla. Enquanto a observava, ficou surpreso ao notar sua verdadeira beleza, que emanava de seu interior e se refletia em seu rosto gracioso, pescoço e todo o seu ser. Carla, surpresa, notou como Eduardo colocava a mão sobre a dela, os dois se olharam com cumplicidade, sentindo como suas vidas se entrelaçavam de forma inesperada, mas significativa. Naquele momento de conexão profunda, eles perceberam que, apesar das tragédias e desafios que enfrentaram juntos, haviam encontrado um verdadeiro sentido de companheirismo e amor mútuo. A experiência havia ensinado a ambos que a vida é frágil e frequentemente imprevisível, mas também havia demonstrado a importância da empatia, do apoio e da gratidão pelos momentos felizes e pelas pessoas significativas em suas vidas. Enquanto observavam Marina desenhar, lembraram-se de Romina e de todas as dificuldades que haviam superado. Perceberam que o verdadeiro valor da vida reside na capacidade de amar, perdoar e seguir em frente apesar das adversidades. A família nem sempre se limita ao sangue, mas é construída com laços de afeto e compromisso. Assim, com uma sensação de renovação e esperança, Carla e Eduardo se abraçaram, sabendo que juntos podiam enfrentar qualquer desafio que o futuro lhes reservasse. Aprenderam que, no meio da escuridão, sempre há espaço para a luz e o crescimento pessoal, e que o amor verdadeiro pode surgir mesmo nos momentos mais difíceis.